Olá, Lacerda. Boa tarde. Iniciando a entrevista coletiva no Estádio Centenário. Primeiras perguntas do Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Qual time você planeja iniciar no jogo treino contra o Grêmio Sub-23? O time que a gente está pensando para esse amistoso é o Pitol, Ivan, Guilherme, Thiago, Bruno Ré, Juliano, Carlos Alberto, Diogo Oliveira, Gustavo, Mazola e Mila. A condição atual do Giovanni Gomes e do John Clay preocupa para o início do estadual? Do John Clay não, até a gente se assustou um pouco lá contra o Novo Hamburgo quando ele teve a lesão, mas se recuperou bem, não deu, o exame dele não apontou nada. E muitas vezes não é o exame que identifica alguma coisa, né? Mas é o que o jogador sente. Então o John Clay já está treinando. Se conseguir, talvez consiga até participar um pouco do amistoso de amanhã contra o Grêmio. No caso do Giovanni, ele deu uma lesão, mas também é muito relativo, né? Grau 2, mas a gente já teve inúmeros casos aqui, a nossa fisioterapia, nosso departamento médico, o Balfinho, fisioterapeuta, um profissional de muita qualidade. Teve jogadores que era para ter ficado às vezes 3 semanas, ficou 1, 2. Então a perspectiva lá, claro, é de 2 semanas, né? Mas a gente tem a gente espera que o atleta possa voltar antes, vai depender muito de como ele vai reagir ao tratamento, mas é um jogador com muita força física, tem uma massa muscular muito boa, então a gente acredita que ele possa voltar antes, mas é por isso que a gente tem um grupo e se o Giovanni não tiver à disposição, tem outros atletas para que possam entrar no lugar dele. Gustavo Ramos e Mazola estão no time que hoje é pensado pela comissão técnica como ideal para o começo do campeonato? É uma briga sadia entre eles. Eu gostei muito da atuação do John Clay. Pena que ele sentiu aquele desconforto um pouco abaixo da panturrilha e ele perdeu esses primeiros dias de treino, porque senão ia ser, digamos assim, a minha primeira dor de cabeça para o lado positivo. Sempre é bom ter mais opções, não que a gente não tenha. Mas seria a primeira grande dor de cabeça que eu teria, porque no meu entendimento, para início, o Diogo Oliveira inicia como titular. Claro que o John Clay pode jogar nessa função, mas o John Clay fez movimentos e um amistoso muito bom contra o Novo Hamburgo. Então ainda tenho essa dúvida entre os três ali, o Mazola, o Gustavo e o John Clay. Acredito que o John Clay possa participar amanhã um pouco do amistoso, então é bom que tenha essas dúvidas, não que seja dúvida, é bom que a gente tenha as opções, né? Sempre é bom a gente ter mais opções, isso quem ganha é o Caxias. Perguntas do Gustavo Pasquale do Portal da Bola. Lacerda, este é o último amistoso antes do início do estadual. Existe algum ponto na equipe que não te agrade? Qual o objetivo para o jogo de amanhã? Não, eu estou bem satisfeito, claro que a gente passou 2 amistosos sem fazer gols, mas uma coisa muito importante, todos os amistosos sem sofrer gols. A gente vê aí alguns amistosos com placares elásticos, a gente com uma condição defensiva muito sólida. O criar é sempre mais difícil, mas nada que me tire o sono, porque eu sei que as coisas estão acontecendo nos treinamentos, o jogo é uma questão de encaixe, não tem alguma coisa assim que está me preocupando muito para esse amistoso. Tanto que a gente até está na dúvida ainda, a gente vai conversar com a comissão técnica hoje, depois do treinamento da tarde, porque a gente tinha uma definição de jogar hoje contra o Santa Cruz, 90 minutos para esse pessoal que não vinha jogando, e amanhã seria 90 minutos para o pessoal que vem jogando há mais tempo, né? Então a gente ainda vai ver a melhor situação para amanhã, talvez a gente faça 45 amanhã, ou então 45 mais 10, 15 minutos, até porque a minutagem desses atletas está muito boa, né? Então a gente vai analisar até amanhã, mas a gente define, mas a situação está bem tranquila para o início da competição. O que o cancelamento do jogo contra o Santa Cruz afeta na preparação da equipe? É ruim pela questão da minutagem dos atletas. A gente teve no primeiro amistoso 45, então todos jogaram praticamente 45 minutos. E a partir do segundo a gente começou a ter definição de time, né? E aí o jogador fica sem atuar e o treino não é a mesma coisa. Então por isso que hoje nós vamos até usar alguns atletas da base, fazer um coletivo. Para o pessoal que jogaria contra o Santa Cruz vai ter um coletivo contra a nossa Sub-17, reforçada com alguns jogadores do profissional, né? O pessoal que joga amanhã, que vai iniciar contra o Grêmio amanhã, não treina agora no período da tarde. Então a gente fica chateado porque seria bem importante por essa questão, de dar uma minutagem para esse pessoal. Mas amanhã, com certeza, alguns deles
vão ter oportunidade no jogo contra o Grêmio também. Perguntas do Marcelo Rocha, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Como tem sido a resposta que o Mila está te dando nos treinamentos como centroavante? Bem satisfatória. Centroavante é a posição dele de origem, né? É um jogador que pode jogar em mais de uma função, joga do lado do campo, mas eu já conheci o Mila desde a época do Inter, né? Até antes de chegar no Inter. Então é um atleta que faz bem essa função, mas também faz o lado. E quando eu falo lado, não é o lado do campo como extrema propriamente dito. A situação que ele entrou contra o Novo Hamburgo, sendo um segundo atacante ao lado do Giovani, né? Era a ideia que eu tinha para esse amistoso contra o Grêmio. Talvez eu testaria o Giovani e Mila, né? Com mais um jogador de beirada. Infelizmente houve a lesão do Giovani, então o Mila é um cara que chegou numa condição física muito boa, é um jogador que tem um aproveitamento muito grande na finalização, é uma característica um pouco diferente. O Giovani é um cara de reter a bola, um cara de muita imposição física. O Mila não é um cara de muita retenção de bola na questão física, mas é um jogador com uma movimentação muito boa. Quando eu falo em movimentação, não que ele seja um falso 9, não é isso. Não é aquele cara que vem aqui armar como meio. Ele é um 9 com uma mobilidade um pouco maior que a do Giovani, que consegue buscar os passos entre zagueiro e lateral, que nos dá uma condição muito boa e interessante de movimentação ofensiva. Qual a tua expectativa com o Marcelo Campagnolo nessa temporada? A mesma que todos os atletas, todo mundo que está no Caxias está aqui à disposição. O Marcelo é um profissional que está trabalhando, buscando o espaço dele. O futebol ele é muito dinâmico. O Marcelo, quando chegou no Caxias ano passado, dificilmente jogaria as finais, porque estava parado, mas chegou numa condição física muito boa. E na minha avaliação fez uma final contra o Grêmio na arena de um nível alto, muito alto. Na Série D não foi titular, teve algumas oportunidades, e agora nesse ano ele está procurando o espaço dele. Natural, o Mila chegou muito bem, mas eu conto com todos os atletas, e eu costumo sempre dizer, sei que é uma frase que é meio taxada já no futebol, aquele time que inicia não é o que termina. Então está todo mundo no bolo, o Marcelo tem que buscar o espaço dele assim como os outros estão buscando. Perguntas do Thiago Nunes da Bitcoin TV. No último amistoso contra o Novo Hamburgo, você falou que a equipe precisa ajustar o arremate final no setor de meio campo e ofensivo. Esse é o ponto com a atenção especial que você tenta ajustar para o começo do estadual? Sim, na verdade a gente trabalha tudo, né? Foi até o foco da nossa conversa no retorno aos treinamentos essa semana, que eu disse para os atletas, a gente precisa melhorar, caprichar mais no último passe, caprichar mais na finalização, ter mais variações. Então nós conseguimos treinar essa semana também, os poucos dias que a gente teve, né, variações ofensivas de movimentações, e a gente precisa trabalhar ainda mais. Questão defensiva, mesmo que as coisas estão fluindo bem nos amistosos, não é que a gente não tem que trabalhar, a gente tem que continuar trabalhando como está sendo trabalhado, mas isso é tudo uma questão natural, as coisas acontecem, os gols vão acontecer, tudo dentro de uma normalidade. A estreia no gramado sintético do São José requer algum cuidado, já que será o primeiro jogo do Caxias no estadual e o São José estará indo para o segundo? A questão do ritmo, eu acho que não. Até por ter esse amistoso contra o Grêmio amanhã, acho que não. Não vou dizer que o São José tem alguma vantagem por ter jogado já um jogo do campeonato, ou o Caxias tem alguma vantagem por estar um pouco mais descansado. Acho que não. Início de competição, os dois times devem estar nivelados fisicamente, espero que o Caxias esteja até melhor, né? Mas é um jogo totalmente diferente, é um jogo muito diferente. Não estou aqui falando mal, não é isso, né? Tenho o maior respeito pela equipe de São José, mas é um gramado muito diferente, é um gramado que eu, quando atleta, joguei nos dois gramados do São José, o antigo, que era sintético e teve essa mudança, o de agora ele ficou muito bonito, visualmente, mas é um outro jogo. E isso, bom, se a gente encontrar alguém que fale alguma coisa diferente, não vai estar falando a verdade. Claro que quem trabalha no São José vai estar acostumado a trabalhar lá, mas isso, as entrevistas elas estão aí para provar. É muito diferente, é bola viva o tempo todo, é muito contato físico, muita jogada aérea, lesões, isso é o que mais preocupa, na verdade. Torcer para não ter nenhuma lesão, tanto nossa quanto do São José, quanto das outras equipes, porque isso prejudica muito o andamento, mas é um ponto que a gente se preocupa porque é um gramado muito diferente. Perguntas do William Mota da Sport Serra. Como você compara a preparação do Caxias com os demais concorrentes e com relação ao próprio Caxias do Gauchão do ano passado?
William, quanto aos adversários, assim, eu prefiro não falar assim, dos adversários. Acho que cada um tem a sua preparação. Eu sou um cara que sempre respeitei muito, né, os meus colegas de profissão, treinadores agora e tantos jogadores. Então, eu acho que comparar com alguma equipe não vou comparar, até porque a gente vai enfrentá-los, né, novamente. Então, tudo que a gente fala aqui às vezes vira contra a gente. Então, até por respeito, não queria comparar com as outras equipes. Mas no comparativo com o Caxias, eu vejo uma coisa melhor do que do ano passado. Melhor por quê? Porque ano passado a nossa pré-temporada ela foi bem turbulenta. O nível de treinamento foi o mesmo. Foi de muita qualidade, de muita entrega, de muito comprometimento por parte dos atletas comprarem a nossa ideia, de treinamentos muito fortes fisicamente. A gente sempre trabalhou intercalado, principalmente no primeiro mês, né? Era um turno físico, um turno bola, um turno com o Samir, um turno comigo, com o Santiago, que é o meu auxiliar. Então, nisso manteve. O que eu acho de bom desse ano, que a turbulência dos amistosos não teve. Eu te confesso que, de repente, às vezes uma derrota não é ruim nos amistosos, um resultado negativo na pré-temporada, nos amistosos, porque liga um sinal de alerta. Mas como a gente já está muito vacinado, né, do que aconteceu na pré-temporada do ano passado e também da Série D, a gente liga o alerta a todo momento. Então, eu estou satisfeito com os resultados, né, da pré-temporada, porque, como eu disse, ano passado a gente fez uma pré-temporada bem ruim em termos de amistosos, em termos de treinamento muito bons. Esse ano, são amistosos bons, mas não teve vitória, né, nos últimos dois, foram 2 empates, então me deixou satisfeito. Mas claro que a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, porque ano passado perdeu, empatou e fez aquele baita gauchão. Então esse ano, por não ter tido nenhuma derrota, claro que a gente tem mais um amistoso, a gente está com o alerta ligado ainda mais, mas acredito que a preparação está muito boa. Que tipo de ajuste se faz nesse momento de última semana antes da estreia? Ajustes, na questão defensiva, são ajustes que eu quero sempre melhorar. Mesmo que a gente não está sofrendo os gols nos amistosos, eu quero sempre melhorar, eu me cobro muito por ter uma defesa sólida. Quando eu falo uma defesa sólida, não adianta só os zagueiros estarem atentos, tem que ser o time inteiro no contexto. Ajustes finais, a gente não colocou nada de jogadas ensaiadas, não digo nem jogadas ensaiadas, mas situações de falta lateral, escanteio ofensivo, a própria cobrança de lateral. Por quê? Porque eu acho que nos amistosos não tem essa necessidade. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, um acordo entre os clubes, tem um grupo de analistas que se trocam os jogos, né? Então, se tu começar a fazer alguma jogada ensaiada, algum movimento diferente no amistoso, tu já vai entrar no campeonato já com todo mundo sabendo. Então, assim, essas últimas 2 semanas, semana passada a gente já fez, essa semana a gente conseguiu também fazer, fizemos hoje pela manhã, só com o grupo que vai jogar amanhã, situações de alguma jogada ensaiada, de algum movimento ofensivo diferente na bola parada, mas isso a gente vai colocar em prática só no Campeonato Gaúcho. Valeu, Lacerda. Valeu.